Oi, gente! Hoje daremos continuidade a mais um vídeo falando sobre a escola literária Naturalismo. Vamos iniciar falando sobre o significado do naturalismo. O que seria o naturalismo? Bem, o naturalismo, ele nada mais é do que uma classe de tendência estética e também literária que foi criada inicialmente na França. Essa escola literária ela tem o intuito de retratar a realidade social através de obras como artes plásticas, peças teatrais e alguns arquivos literários. E ela vem ser uma ferramenta de denúncia nessa época. Foi uma das escolas literárias que mais provocaram um choque na realidade dessa época, que a classe que dominava era a classe nobre. E a partir dessa análise social que eles exerciam, né, os naturalistas, o naturalismo ele evidenciava temas e personagens que na época eles eram desfavorecidos, marginalizados, excluídos, né, das expressões artísticas e também literárias. E o naturalismo, por ter sido criado no mesmo período que o realismo, ele pode ser confundido, porém é reconhecido como uma ramificação ou continuação de modo mais revolucionário, né? Agora nós iremos continuar também retratando e falando do naturalismo no seu contexto histórico, onde surgiu, onde começou, até chegarmos no naturalismo dentro do Brasil. Bem, o naturalismo ele se iniciou no final do século XIX e foi considerado um movimento relacionado ao realismo, porém um tanto quanto mais extremista e com um pensamento mais evolucionista. O naturalismo ele vai trazer algumas características do realismo, porém, enquanto que um era voltado para a classe burguesa, o realismo, o naturalismo ele é voltado para outra camada social, né, como eu disse a vocês, que é a classe operária. O naturalismo ele vai trazer algumas mudanças, assim como no realismo, ele também irá se opor ao romantismo. O naturalismo teve o pensamento também influenciado por Charles Darwin, que estudava o indivíduo e acreditava que as suas ações elas estavam diretamente relacionadas a uma herança genética e ao ambiente em que o indivíduo ele viveu e cresceu. Ou seja, o indivíduo ele é fruto do meio, né, que ele convive, em que ele vive, em que ele cresce. E essas análises elas permearam por muito tempo dentro da biologia, da psicologia e também da sociologia. Por aproximadamente há 40 anos, elas perduraram entre 1881 e 1922 e fizeram um grande estardalhaço, né? Em uma época onde o capitalismo ele era brutal e a escravidão eram temas que não eram debatidos na sociedade, entre as classes. A sociedade ela era dividida em classes. A expressão naturalismo ela surgiu primeiramente na Europa e foi utilizada inicialmente por um escritor chamado Émile Zola. O escritor, ao expor, né, inicialmente essa escola literária, ele relatou ao mundo, ele declarou: o naturalismo nas letras é igualmente o retorno à natureza e ao homem, a observação direta, a anatomia exata, a aceitação da pintura do que existe. Bem, agora nós vamos falar o que estava rolando nessa época. Nessa época ali na Europa surge o naturalismo na época de extremo cientificismo e descoberta nos diversos campos do saber, né? Inicialmente e especialmente o positivismo de Comte, que estava ali dando ênfase, também o evolucionismo de Darwin, como eu falei, o surgimento da psicologia vinha ganhando espaço, o campo político com a democracia, o liberalismo, o socialismo se estabelecendo também dentro das relações políticas. Tudo isso foi um fator essencial na formação da consciência humana nesse momento e na forma como é retratado o homem do naturalismo nesse período, né? Como ele é visto, como ele é retratado. Ele é retratado como um animal, o homem, que age totalmente por instinto. É assim que os autores eles apresentam o homem do naturalismo, né? Aquele homem que é impulsivo, que aquilo que ele sente
pelo instinto ele vai e faz, né, sem ter muita racionalidade, ele não tem aquele raciocínio, não pensa, ele vai e faz, toma atitude, né. Agora nós iremos falar também um pouquinho do naturalismo na França. O naturalismo na França, ele se iniciou por Émile Zola, né, foi o principal impulsionador da literatura naturalista. Ele foi influenciado por algumas teorias cientificistas da época, buscou também transferir o rigor das análises científicas para as obras de ficção. Foi então que esse autor ele publicou uma obra, o Romance Experimental, que foi encarada como um grande manifesto do movimento, né, da época. E com a literatura, esse autor ele deu um pontapé inicial para que mais escritores pudessem estudar, expor as facetas mais primárias e animalescas da sociedade, né? E a fim de provocar teorias filosóficas também, provar e sociais da época. Zola ele revolucionou, né, de novo o naturalismo com uma publicação chamada Naná, que foi considerada uma das maiores obras do escritor e da classe literária. A obra ela é bem marcada por temas considerados imorais, que eram o erotismo e o discurso sobre a sexualidade, que na época era assim visto como algo banal, algo totalmente tabu, né, na sociedade, mas ele foi lá e fez isso. Só que em 1885 o autor ele lançou sua principal e a mais trabalhosa obra chamada Germinal, que ela retratou a vida dos trabalhadores, né, nas minas de extrações do carvão e para isso viveu com uma família de um dos mineiros e passou por todos os problemas sociais na pele. Aqui nessa obra ela já é bem característica do naturalismo, né, que vem retratar mais a realidade, vem fazer uma crítica, né, às mazelas da sociedade da época. E também nós temos o naturalismo ali em Portugal, né, Zola, né, que foi o propulsor, abriu portas para que outros escritores naturalistas começassem a surgir. Em Portugal, a gente tem um dos pioneiros da classe literária, foi o autor Eça de Queiroz, que se destacou em suas obras panorâmicas pertencentes ao naturalismo/realismo. Em 1875, o autor Eça de Queiroz lançou uma obra, imaginem, O Crime do Padre Amaro. Imagina que chocante deve ter sido. Criado por ser uma ferramenta de denúncia contra a hipocrisia do clero. Deve ter sido algo bem chocante para a sociedade da época. Já em 1878, o autor, para levantar uma bandeira de crítica à burguesia, né, ele expôs o Primo Basílio, os vícios e segredos que cercavam a nobreza, né, daquela época, considerada uma classe pura, que não tinha defeitos, e ele coloca como um problema lá o adultério. Bem, esse foi mais ou menos um resumo falando um pouco sobre o naturalismo na Europa.